Olá, meu nome é Mailara, eu sou psicóloga e o assunto de hoje é esquizofrenia e outras psicoses. Bom, a psicose é uma alteração na percepção da realidade. Essas alterações ocorrem através de anormalidades como delírios, pensamento e discurso desorganizado, um comportamento motor grosseiramente desorganizado, incluindo o estado catatônico e também as alucinações. A psicose ela está relacionada à esquizofrenia, mas alguns outros transtornos psicopatológicos podem também apresentar episódios psicóticos, como é no caso da depressão grave e também do transtorno bipolar tipo 1. Na fase maníaca, a pessoa pode desenvolver alguns episódios psicóticos. Isso não acontece em todos os casos, tá? Nem todas as pessoas que estão com depressão grave, também no tipo 1 da bipolaridade, vão apresentar episódios psicóticos, mas em alguns casos podem sim se apresentar. Em relação às anormalidades, o delírio é um sintoma que sempre vai estar presente num quadro psicótico, tá? Eles podem ser de grandeza, somáticos, persecutórios. O mais comum dos delírios é o delírio paranoide de perseguição, onde a pessoa acredita que está sendo seguido por um grupo ou uma organização. É a famosa história do chip na cabeça. A pessoa acredita que alguém realmente implantou um chip dentro dela, geralmente uma organização ou um grupo, como por exemplo o FBI ou a ONU. É sempre um discurso bem desconexo, tanto que um dos sintomas dentro das psicoses é um discurso e pensamento desorganizado, onde a pessoa ela faz uma salada mista de palavras, são frases totalmente desconexas, não tem sentido nenhum o que ela quer dizer. Em relação às anormalidades motoras, um dos estados mais comuns dentro do quadro de esquizofrenia é o estado de catatonia, onde a pessoa ela fica paralisada. Essa paralisação é diferente do quadro de depressão, porque a pessoa ela realmente ela fica totalmente paralisada, por vezes até ficando muda. Ela entra num estado de embotamento afetivo, ela se vê em total ausência de sentimentos e emoções. Diferente às alucinações, elas podem ser visuais, olfativas, sensoriais e auditivas. As auditivas são mais comuns. A pessoa vivencia, ela relata escutar vozes familiares ou não. Geralmente essas vozes elas têm conotação negativa e elas é como se elas dessem ordem para a pessoa. Eu acompanhei um paciente, o diagnóstico dele ainda não havia sido fechado na época, né? Porque não se fecha um diagnóstico em uma sessão. Então, o médico psiquiatra estava analisando o caso para ver realmente do que se tratava, se era uma esquizofrenia ou se era um transtorno dissociativo de personalidade. Enfim, ela trazia no discurso que a voz mandava ela machucar a companheira e depois se matar. E ela veio até mim por ter apresentado já várias vezes esses episódios psicóticos. E eu lembro que, primeiramente, a gente estabeleceu um vínculo terapêutico, né? Depois nós buscamos compreender a história, entender os dados e as crenças que contribuíam na manutenção da psicopatologia. E cada sessão é uma sessão. A gente pensa numa pré-estrutura para a sessão, mas durante a sessão as coisas podem mudar por completo. A demanda, a queixa, a fala pode ser totalmente outra. Eu lembro que com essa paciente a gente trabalhou mais ou menos assim, que a voz sim, realmente ela estava ali presente. Eu nunca tratei isso como uma fantasia, porque para mim isso não era real, mas para ela era. Só que ela também estava ali. E o objetivo dessa voz masculina, no caso, era derrubar o poder dela, mas quem estava no comando ainda era ela. Então, o nosso objetivo era não deixar ela cair do comando. E isso foi bem legal, funcionou por um bom tempo, obviamente, que em conjunto com a medicação. Quando nós falamos em transtornos graves, é obrigatório que o profissional de psicologia trabalhe em conjunto com o profissional psiquiatra. Os fatores para que uma pessoa possa desenvolver um quadro psicótico ou do espectro da esquizofrenia. A marcação genética tem sim uma importância, então pessoas que já têm histórico familiar têm uma predisposição a desenvolver, porém os estudos já têm apontado que o uso de drogas é um dos maiores contribuintes para quadros psicóticos, principalmente o uso de drogas sintéticas. Para finalizar, eu já falei isso aqui antes, mas eu vou voltar a repetir, que a gente tem que parar de ficar olhando para os transtornos psicológicos
como um bicho de sete cabeças, com um preconceito, porque isso prejudica muito no tratamento e essas pessoas precisam de ajuda. Para que vocês entendam um pouquinho o que eu estou dizendo, eu vou ler um trechinho aqui do livro, depois eu mostro o nome do livro para vocês, tá? Para quem tiver curiosidade. Pessoas, estudantes de psicologia, profissionais e curiosos, é um livro bem legal, tá? Então vamos lá. O pesadelo final da esquizofrenia não é não saber o que é verdadeiro. Imagine que de repente se desse conta que as pessoas, os lugares, os momentos mais importantes para você não tivessem sumido ou morrido, mas pior, nunca tivesse existido. O nome do livro é Terapia Cognitivos Comportamentais, analisando a teoria e prática por meio dos filmes. Esse livro aqui, ele faz uma análise dos transtornos e traz uma análise das psicopatologias e também de técnicas comportamentais que podem ser utilizadas nos transtornos, tá? Para quem gosta de filme, esse livro é muito bom. Existem muitos filmes por aí com a temática de saúde mental que nós, profissionais, estudantes e curiosos, podemos fazer uso. E aproveitando, eu vou deixar a dica de um documentário que eu assisti na faculdade, mas eu já assisti também umas 3 vezes depois da faculdade e eu recomendo para todo mundo, que é Estamira. Você encontra facinho no YouTube. Ele traz a realidade dos transtornos psicóticos. Conta a história de uma mulher que vive no lixão. Bom, assistam. E em relação ao filme que o livro faz análise, é Uma Mente Brilhante, que conta a história de um matemático que vem a desenvolver os primeiros sintomas da esquizofrenia. Enfim, procurem e se divirtam. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.